Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Dizer que assim, antes de começar a falar, eu vou roubar uma frase que foi falada quando eu cheguei. Na verdade, eu sinto como se conhecesse a maioria de vocês. Se começar a falar os nomes, a maioria eu conheço das mensagens, sei muito do que pensa, de quais são as preocupações, porque a gente acompanha no grupo do WhatsApp os medos, os temores, as dúvidas, as angústias, de alguma maneira. Vou até mais longe, acho que a minha esposa também conhece. Ela até achou que em Vila da Cruz era um codinome, porque era impossível. Eu estava falando 2 da manhã, lendo mensagem às 4 da manhã, um negócio de trabalho, mas aí já é um outro não. Ela já achou que em Vila da Cruz ia ser um código, alguma coisa, ela está falando assim, pode ser, tá certo? Mas assim, é um prazer enorme. Eu confesso que eu vibro com esse tipo de projeto. Eu retardei até minha vinda ao máximo hoje, porque a gente está com uma equipe de especialistas em polícia comunitária do Japão que vieram, na verdade, trocar experiência, né? Que vieram, porque nós somos bons e tal, mas faz parte de um projeto maior, federal. A gente foi hoje escolhido para ser um dos 8 estados, que vai ser multiplicador de polícia comunitária. Um dos nossos oficiais foi fazer o curso em Minas, foi escolhido, e eu queria trazê-los aqui, porque na verdade acabaram criando uma agenda muito chapa branca, com aqueles conseguem vir estruturados, aquelas reuniões todas. E o que é bacana, e o que eu acredito que o cara que é de polícia comunitária, como os japoneses queriam ver, era isso aqui que eu estou vendo. E assim, ó, no hall da pousada, as pessoas, né, sentadas cada um, né, um pouco no sofá, um pouco lá, que isso é força de comunidade de verdade. E infelizmente não deu. Né? Eu até vinha falando com um cara quando estava vindo, ele dizendo que achava que eu tinha sabotado a vida dos japoneses, porque ninguém mais aguenta eles ouvir eles falarem japonês, né? Que é uma língua complicada, assim, né? Pesada, mas não, é mentira, eu queria trazer assim. O assunto que me traz aqui, em primeiro lugar, é trabalhar com vocês, assim, ao quanto nós da Polícia Militar consideramos importante a iniciativa como vocês estão fazendo. Eu fiz uma opção, na verdade, foi construída uma opção, já há algum tempo atrás, de usar agentes políticos na mobilização, que tem essa estrutura. Eu lembro ter feito isso de uma maneira bastante bacana, porque bastante transparente, bem intencionada, e isso nos atraiu, porque nós somos um nome, né, que tem muito a ganhar, mas tem muito a perder, né, dependendo de quem a gente serra a fileira. E eu fiquei tranquilo em todos os momentos, quando vejo a qualidade do grupo, o tipo de motivação, me chama a atenção a capacidade realmente de mobilização. E fazer aqui uma homenagem de outro lado, do Miranda, porque na verdade o modelo de polícia comunitária ele é baseado no empoderamento do agente de polícia mais próximo da comunidade. Então, a gente já teve um batalhão que era baseado todo no comandante, no coronel, ele estava em tudo, ele comandava tudo, gerenciava todas as reuniões. Conseguimos descer isso no nível dos comandantes de companhia, que são as 3 grandes circunscrições, e agora a gente está conseguindo colocar os tenentes, que é um nível abaixo, trabalhando, e a gente imagina que em 3, 4 anos a gente tem aqui um soldado, um cabo, que seja só dessas 20, 30 ruas aqui, que seja um policial da comunidade, que seja o cara que vocês conhecem, que é o cara que faz a ronda. É nesse sentido que nós estamos tentando fazer uma construção. Eu vou falar pouco, vou tentar falar pouco, né? Quem não conhece sabe que é errado isso. E vou tentar ser objetivo, e pode sim fazer pergunta, fiquem à vontade, não tem assunto proibido, não tem assunto tabu, pode não ser de segurança. Tá? Na verdade, a ideia é fazer uma conversa e aí uma frase que eu aprendi com ela numa reunião, foi com ele, não, que uma vez falou assim, quando a gente vem nesse tipo de mobilização, é mais importante escutar do que falar, porque na verdade eu venho aqui captar demandas, expectativas, para como agente público tentar dar conta. Mas quando tem um papel de facilitador, de entender o que está acontecendo, eu creio que assim que é legal também fazer uma introdução, fazer uma explicação inicial. Em primeiro lugar, assim, o batalhão, 4º Batalhão de Polícia Militar. Florianópolis é dividido em 3 batalhões, um cuida do norte da ilha, um cuida do continente, e o meu, que é o mais antigo e o maior, cuida do centro, sul e leste. Então o batalhão começa na ponte, do lado de lá da ponte, vai até mais ou menos Catupé e vai mais ou menos vai até o trevo entre a Barra e
não é um batalhão grande. No interior você tem pelo menos 30, 40, 50 municípios. Só que tem assim uma enormidade de universidades, tem alguns dos balneários mais famosos do Brasil, tem 3 shopping centers, ele tem todo um PIB, uma riqueza cultural muito forte. E por outro lado, nós temos quase 40 comunidades empobrecidas, né? Realmente complicadas, que são locais onde a violência faz parte de uma guerra diária entre polícia, bandido, Estado e não Estado, formal e informal, né? O certo e errado, né? Se é que existe. Então é uma área bem complicada. Dessas companhias, uma delas, que é a terceira companhia, que é comandada pelo Vidal, cuida do sul e do leste. É uma subdivisão do batalhão. E dentro da companhia do Vidal, o Miranda é responsável pela costa leste já há quanto tempo? 4 anos. 4 anos já pela costa leste, que pega essa região e tem feito um trabalho fabuloso. A Polícia Militar, ela trabalha em cima de uma missão constitucional que é de preservação da ordem pública, o que está no texto constitucional. A preservação da ordem pública, ela se faz através de uma polícia que a gente chama de polícia ostensiva, mas ela vem de uma escola francesa, né, iluminista, que diz o seguinte, que a preservação da ordem pública se dá em 4 dimensões. A primeira, que é a tranquilidade pública, que é a ausência de desordem, a salubridade pública, que é a ausência de risco para a integridade física, a segurança pública, que é a ausência de crime, e a ausência de ofensa, de ameaça para a dignidade das pessoas, que é a dimensão mais nobre e simbólica. Com isso, a Polícia Militar, que normalmente é vista em cima de de uma dicotomia, vigiar, responder de imediato, não é isso? Quando você pensa na Polícia Militar, você pensa ou em pessoas, policiais, ou a pé, ou a cavalo, ou de moto, tal, rondando, os crimes vão acontecerem, e você ligar para o 190 e ela chegar. Ela se enxerga como uma mobilizadora muito mais profunda da sociedade, através de algumas iniciativas que mexem com o cenário onde a gente atua. Então, a gente trabalha com a mudança do ambiente, e aí quando fala da mudança do ambiente, a gente tem crises de mudanças físicas. Então, eu vou citar um caso lá do centro, depois vou citar um aqui da Lagoa. Alguém conhece a Praça Celso Ramos, não? Aquela que fica do lado do Majestic, né? Então aquela praça é um bom exemplo. Ela é uma praça que era degradada, tomada por traficantes, usuários de droga, molecada, toda esculhambada, toda quebrada. E a polícia, junto com a iniciativa privada e uma associação ali, fez a revitalização. A revitalização, nós demos a orientação de urbanização para atender alguns princípios de prevenção ao crime, a forma de iluminar, a forma de colocar a vegetação, esse brinquedo pode, esse não pode, porque, por exemplo, eu lembro que na minha época todo parque tinha aquele labirinto, né? Não tinha aquele murinho assim, quer dizer, isso hoje não se usa mais, para um local onde se pode esconder droga, pode praticar sexo pago, né? Na rua, é um local que atrai degradação. Se vocês olharem as praças modernas, tudo é no visual, né? Só ir lá na Celso Ramos, na antiga do Saque da Lama, que agora é de Coqueiros, é tudo no visual. E hoje, 2 anos depois, 3 anos, é um local de excelência, um local que as pessoas levam os filhos, levam cachorrinho para passear, faz ginástica, tem atividades e assim por diante, sem que precise ter lá um policial 24 horas. Às vezes, são pequenas mudanças. O Miranda tem um case que eu sempre cito na Lagoa. Então, à noite tinha um local que incomodava pra caramba, né? Porque as pessoas se reuniam ali para beber e bagunça e tal. Aí o Miranda fez uma análise, né? Que é o modelo que a gente tem, e percebeu que isso acontecia porque um detalhe ali, que era uma mureta servia de banco, tinha uma área coberta e não era iluminado. Conversou com o proprietário, ele trocou a engenharia, colocou lá, sei lá, uma floreira, recuou a cobertura, colocou uma luz de dentro para fora, deixou de ser um ambiente propício para aquela fonte de desordem. O problema se resolveu sem que a polícia tivesse que estar ali o tempo todo. A gente atua também numa outra ponta, que é a ponta do ofensor, que é de quem comete crime. Então a gente atua sobre o meio, atua sobre o ofensor. Então quando a gente pensa no ofensor, ou seja, aquela pessoa
disposta e capaz de cometer um crime, uma violência ou uma desordem, a gente tem todo um leque de estratégias, algumas que pertencem à polícia e outras que a polícia incentiva e motiva. Por exemplo, o cara, né, o ofensor, para praticar um crime, ele não basta que ele esteja disposto, ele tem que ter meios para praticar. A polícia trabalha em cima do que a gente chama de agenciadores, que são armas, drogas, veículos e álcool, que são facilitadores de ocorrer crime. Então a gente tem consciência que quando a gente tira, como nós tiramos uma arma a cada 34 horas de circulação, a gente está, sem ter nenhuma relação direta com o assalto, a gente está reduzindo o número de assaltos, porque sem arma não dá para assaltar. Quando a gente, no final de semana, tira, como as nossas operações tiram, 10, 12, 14 motos, que são, a gente chama de cabrito, né, roubadas, ou são motos para nunca, né, que são compradas de leilão, ou financiadas e para não pagar, né, já ouviram falar dessa expressão? Moto para nunca, não. Moto para nunca é compra, né, financia, paga a primeira prestação só para ficar no nome dele e fazer o documento e não paga mais. Aí, às vezes entra com a revisional, às vezes não, porque qual é a ideia? Se conseguir rodar 6, 7 meses até perder a moto, já valeu a pena, usa um outro laranja para comprar outra e assim. Então, quando a gente tira essas motos de circulação, a gente ataca diretamente os assaltos, porque boa parte dos assaltos a comércio são feitos com pessoas em cima de motos irregulares. Quando a gente faz verificação de veículos, blitz, essas coisas, a gente ajuda a combater o furto em residência. Porque o furto em residência hoje na cidade é praticado por quadrilhas organizadas que se deslocam em carros de boa qualidade, normalmente regulares, e que a gente tem uma dificuldade enorme de, no visual, perceber que é um carro de mala, que é um carro de vagabundo, que é um carro de ladrão. Então você tem que parar o carro, você tem que verificar, aí você acha uma chave de fenda grande, aí você acha que está de cara, você acha 3, 4 relógios, você acha 2, 3 documentos em nomes diferentes, e aí você tem o fio da meada e você tira um ladrão de circulação. É prevenção atuando sobre o ofensor. E tem uma terceira ponta, que é uma ponta importante, que é a ponta do alvo. Então, não basta ter um ambiente favorável e um ofensor disposto se não tiver um alvo desejado e, ao mesmo tempo, vulnerável. Então, você pode chegar na Joaquina, aqui não é um bom exemplo, morreu o cara lá hoje. Vou pegar um outro exemplo. No Moçambique, você pode chegar no Moçambique, largar o teu carro lá com um notebook em cima do carro, né? Desculpa, você vai lá, deixa teu carro todo trancado, né? Não tem nada à vista, pode ter um ladrão lá, pode não ter ninguém, mas se não tiver o que roubar, se não tiver o que levar, não adianta que o crime não acontece. Então, a terceira ponta é a ponta do alvo. E é na ponta do alvo, né, nessa ponta de quem recebe a ação delituosa, que você tem mais fortemente as ações educativas, que é o que vocês estão exercitando aqui. Quer dizer, a maneira de trabalhar, a forma de entrar em casa, de sair de casa, se deixa as coisas à vista, se não deixa à vista, se exibe sinais de ter alvos atrativos, se não faz isso, que é a terceira ponta. Por que eu falei desses três conceitos? Porque o conceito da Polícia Militar de prevenção se baseia nesse triângulo. Não? Alguém que é médico, não? Ou da área de saúde, ou enfermeiro? Não? Então ele vem da epidemiologia, né? da mesma lógica das doenças. Então você tem um triângulo com 3 pontos. Você tem que ter um alvo, tem que ter um ofensor e tem que ter um ambiente favorável. Quando você quebra um dos 3, o crime não acontece. A PM, claro, uma parte é dela, mas muito é local, muito é de ação de organização. Por isso que a gente vem nas comunidades ajudar a se organizar, ajudar com o conhecimento acumulado. Então, por exemplo, qual é a melhor maneira de colocar o muro, qual é a melhor defesa para colocar sobre o muro, qual é a melhor maneira de colocar a iluminação, qual é a melhor maneira de se organizar para se apoiar mutuamente, que é o que o Miranda está fazendo aqui no dia a dia. Né? O que eu sempre acho legal entender, ou pelo menos falar, a esperança que os outros vejam como eu vejo, é que quando se fala de vizinho solidário, que é um programa super bacana, algumas coisas têm que ficar bem claras. Primeiro,
afastar a síndrome de vira-lata. Porque dá a impressão que vizinho solidário é um problema típico de mais pobre, que a polícia não funciona, então é assim mesmo. A origem do vizinho solidário é europeia, né? Surgiu na Inglaterra, depois migrou ao Canadá, Estados Unidos, onde é forte há mais de 50 anos. Segundo, o vizinho solidário não faz nada mais, nada menos, do que reconstituir uma dinâmica saudável da comunidade. Quem morou em locais pequenos, quando era pequeno, mais jovem, há mais tempo, sabe que aquilo que a gente está forçando a barra com o WhatsApp e tal para fazer é o que se fazia naturalmente antigamente, não é isso não? Então antigamente, eu sou manezinho, né? Aqui é provável que o texto seja manezinho, não. Hoje a ilha toda é né? Tem origens múltiplas. Eu sou manezinho a família da minha mãe, meu pai, é do Balneário e eu me criei na Trindade. Onde meus avós moravam no Balneário, era assim, a gente ia para lá para brincar e qualquer coisa diferente, as pessoas iam para a rua, olhavam, perguntavam, né? Inclusive era um baita de fofoqueiros, né? Então se você aprontava lá longe de casa, podia ir correndo para casa, não adiantava. Quando chegava em casa, a mãe já estava esperando que tu aprontasse. Não, assim, porque ele não tinha telefone celular, as casas não tinha telefone, tá certo? Não era assim que funcionava? Então, o vizinho solidário é mais do que um protocolo de comunicação, é a reconstituição de uma dinâmica saudável de vizinhança. Essa que é a ideia. Por isso que não pode se limitar aos telefones e dizer, não, se acontecer alguma coisa eu ligo, faz a ronda. É muito mais do que isso. Ele tem um processo bacana de recuperação da qualidade da vizinhança que produz as melhorias que foram produzidas aqui. O cara diz, não, tudo bem, para crime legal. Mas, esse negócio de estacionar dos dois lados da rua ali, você pode, a lei não permite, atrapalha todo mundo, incomoda, mas assim não. Aí o cara decide cumprir e tal de um lado só. Depois, não, agora que a rua ficou mais livre para passar, que a gente está vendo, tá tudo cheio de grama, mato saindo do meio da... vamos tirar. E assim gera uma espiral positiva. Essa espiral positiva não é só comportamental. Ela tem um outro lado que talvez vocês venham a sentir, ela varia de região para região, ela tem inclusive um componente econômico. Ela tem um componente forte econômico. Por quê? Porque uma vizinhança segura e bem cuidada, ela tende a uma valorização econômica que é fenomenal. Para que vocês tenham uma ideia, em países como a Inglaterra tem estudos, País de Gales tem estudos, os Estados Unidos um pouco menos, se mede a perda de confiança na segurança em cima de mercado imobiliário, porque segundo estudos é o que primeiro reage aos problemas de segurança. Eu tenho um case que eu me lembro de uma discussão que eu tive eu assumi em 2011 o batalhão. Aquela região, Santa Mônica, Parque São Jorge, Jardim Anchieta, passou por uma onda de roubo em residência e quem não estava aqui não tem ideia do que foi. Todo dia, ou dia sim, dia não, amanhecia uma família amarrada dentro de casa, histórias escabrosas, e a gente corria atrás e tal. Eu lembro que foi assim, uns 3 meses, que eu praticamente não dormia, porque eu ia, né? Ficava até tarde, junto com o policiamento, na esperança de evitar, ia para casa do Mil, mora ali perto, e aí, acabaram de ligar, assaltaram uma coisa, ia lá e tal. E quando a gente foi discutir alguns projetos de segurança, eu lembro que a gente se reuniu com agentes econômicos da cidade, e aí a gente falou de um projeto, você é muito caro, é muito... E eu me lembro que uma reflexão bem interessante. Você passava nas ruas do bairro, o que você mais via? Se você pegar um bairro como aquele, onde o preço médio das casas é quanto? Uns 800 mil? Multiplicar pelo número de casas e pensar no mercado imobiliário que cai a 15% do preço, quantos de riqueza a cidade perdeu? Numa tacada, 5, 6 ações. Já tinha pensado nisso, não? Concorda comigo? Isso gera uma espiral negativa, que é um autor chamado Schopenhauer fala, eles falam da espiral de decadência das comunidades. Que é assim, você começa a ter crime, as pessoas começam a evitar alguns horários e lugares de uma localidade.
Como as pessoas evitam, esses horários e locais ficam dominados pelo crime. O cara que ficava escondidinho atrás do mato tem que fumar uma maconha no meio da rua. O cara que andava armadinho lá, uma linha, só lá atrás do muro, vem pro meio da rua e faz grupinho no meio da rua. Começa a esticar os horários. As pessoas começam a evitar mesmo os horários diurnos. Quando as pessoas começam a evitar, outras modalidades criminosas de desordem vêm. A prostituição, né? o cara que dá bandinha de moto sem cor nenhuma, né? Sem capacete, sem nada, né? O mexer com as meninas, o não respeitar os mais velhos, o bordejar todo mundo que passa para tomar dinheiro, né? Aquele misto de pedir extorsão. As pessoas começam a se fechar e as ruas passam a ser um local só de passagem. Não é isso que acontece? As pessoas levantam os muros e nem a visão da rua a gente tem. Então, há ruas que você passa por elas, dá a sensação que se você estivesse passando nu pela rua, ninguém veria, não tem problema. Só vê muro, não vê janela, não vê ninguém na rua, não vê nada. Você imagina o cara pensando em uma coisa do mal. Quando isso acontece, quem pode, vende e vai embora. Não é isso? Quem não pode, como ele precisa vender, ele vende para pessoas por um valor econômico aviltante, pessoas de um outro padrão de conservação, de ocupação de espaço, decai a rua, o bairro ou a região. Quem não consegue vender faz o quê? Para de conservar, porque ele perde o valor econômico. Aqueles que compraram por preço da rua, aqueles que não conseguem sair, começam a degradar os imóveis. Quando os imóveis se degradam, chegam a um ponto que alguns são abandonados. O terreno que estava lá para especulação, o mato cresce, ninguém liga, porque nunca vai conseguir vender aquela porcaria mesmo, tá certo? Descarrega lixo, ninguém liga, não recolhe o lixo, tanto faz, e o crime toma. Então, essa espiral que é negativa, ela tem uma espiral inversa, não? Ela tem uma espiral inversa. Quando você pega uma rua perdida no meio do nada, uma rua afastada do centro, e ela começa a ficar toda tchuc-tchuc, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Aí o cara passa assim, pô, a creperia aqui é bem, olha, pelo padrão, tal, não sei o quê. Não é assim não. O cara um bistrô. Então, ao invés de você atrair um boteco de sinuca e vender cachaça, você atrai um outro padrão de negócio, atrai um outro padrão de morador, você atrai um outro tipo de ocupação, outro tipo de cuidado, porque eu não estou falando da questão econômica, eu digo de vínculo com o espaço. O cara que chega no espaço e diz, não, aqui eu vou criar minha família, vou fazer uma casa legal, e essa aqui é a casa que eu quero que meus filhos criem os filhos dele, ou se eles saírem de casa, que eles voltem e tenham o prazer de vir aqui, e você cria uma espiral que é positiva. Esse é o processo que está em andamento aqui. Qual é o problema que a gente tem? É que assim, ó, esse é um discurso bacana, que é o filosófico, né? Qual é a prática? Qual é o real? O real é que a gente tem uma dificuldade enorme para controlar a criminalidade no Brasil. Por vários fatores. Vários fatores, vamos contar alguns. Primeiro, o Estado como um todo está diminuído. Então a gente vive um Estado mínimo, que é meio paradoxal, porque é um Estado mínimo, onde a máquina pública é enorme, não é isso? Enorme, não é? Mas falta professor, falta médico, falta promotor, falta juiz e falta policial. São funções essenciais da função de Estado. Então, a máquina é gigantesca, o custo cada vez maior, e aqueles que diretamente prestam serviços e não poderiam ser prestados por outros, porque são funções típicas do Estado, de obrigação, não tem. Isso afeta as polícias? Afeta. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei na polícia em 1985, isso aqui nem eram nascidos. O efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina era 13 mil homens para uma população de 3 milhões de habitantes. Vocês têm ideia de como é que é hoje, não? Hoje nós somos 10 mil homens para quase 7 milhões de habitantes. Então, esse é um fator terrível. Segundo fator, a urbanização das cidades é péssima. As ruas são escuras, cheias de beco, de viela, os bolsões de pobreza que são, não é que pobreza esteja ligada com criminalidade, mas os bolsões de pobreza são lugares que, por uma série de deficiências, acabam vitimando, atraindo mais determinados segmentos para um tipo de criminalidade que
nos impacta. Só para deixar aquele discurso politicamente correto. Beira-mar deve estar cheio de criminoso, com certeza. Direito internacional deve estar cheio de criminoso. Que mais aí? Lagoa, Rio Tal, deve estar cheio. De vários tipos. Tem o cara que sonega, tem o cara que é corrupto, tem o cara que usa drogas ilegais, tem o cara que não paga imposto, um monte. Mas a criminalidade que nos impacta e aquela da qual a gente está falando, tem uma relação geográfica com comunidades mais empobrecidas, onde a falta de perspectiva, onde a falta de oportunidade, onde determinadas dificuldades em construir famílias apoiadoras e cuidadoras fazem com que os jovens e depois os adultos acabem se envolvendo em crises violentas contra a vida e contra o patrimônio. Tá certo? Então, essa urbanização detona. Nós temos mais uma dificuldade. A gente vive uma ressaca moral de liberalidade. Então, assim, a sensação nossa é de que a liberdade é mais importante que segurança, no geral. Então, a gente abomina qualquer tipo de controle, qualquer tipo de intervenção. Então, o cara quer estar seguro, mas o blitz incomoda. O cara quer estar seguro, mas não quer ser revistado. O cara quer estar seguro, mas não quer câmera na entrada da rua dele. E assim por diante. E isso acaba sendo um modelo que nós não conseguimos calibrar ainda, chegar no equilíbrio. É claro que não pode ser um estado policial, né? Onde em nome da segurança não pode nada, a polícia pode tudo, te pega a qualquer hora, te leva preso, de revista e tal, bate, não pode, mas também tem que ter um nível mínimo de liberdade de intervenção, né? Senão vira médico chinês, né? Um lugar que eu li, não sei se é nos países islâmicos ou antigos, né? Ou na China antiga, o médico não podia tocar a mulher, então o médico ficava na cidade de Biombo, e o marido que tocava, é isso? É? Então não foi bobagem de internet. Porque você tem que ter a capacidade de intervir, de interagir. Quarto problema que nós temos, a dificuldade com o encarceramento das pessoas que são reiteradas vezes criminosas. Então, ainda hoje estava dando a palestra, montei um case em cima do Ruanda. Os japoneses lá estavam assistindo, o cara não acreditava. A gente começa assim, ó, Juan foi preso em junho de 2009, numa briga. 3 meses depois, traficando no centro. 2 meses depois, traficando no centro. 5 dias depois, traficando lá no Pantanal. 34 passagens dessa maneira. Então nós temos casos nós prendemos um rapaz relacionado a um assalto na Lagoa, né? Na Lagoa, que tinha sido pego por nós com um fuzil 2 semanas antes. Estava solto, tinha praticado um assalto, tomado um carro de assalto. Então essa é uma dificuldade muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo rápido de 2013, pegamos todo mundo que nós prendemos durante o primeiro semestre de 2013 e fizemos uma pesquisa na primeira semana de agosto para ver daqueles quantos estavam presos. Vocês têm ideia de qual é a proporção ou não? De cada 10, apenas 2 estavam presos. Dá 20%. Cada 10, 2 estavam presos. E quando a gente fala de prender, não quer dizer castigo. Isso é injusto, porque o cara tem que ser castigado. É porque ele sai sem estar melhor. E aí, se ele sai sem estar melhor, o que ele faz quando ele sai? Mesma coisa. Mesma coisa. Então você solta o cara, você prende o cara à noite na boca de fumo. Ele é solto de manhã à noite, onde é que ele está? Na boca de novo. Né? Até para recuperar, se ele perdeu droga junto, ele tem que recuperar o dinheiro para pagar a droga. Né? Você prende o cara armado. Né? Então, vou dar alguns exemplos que são interessantes. Posse de arma, porte de arma. Porte de arma houve uma mudança na legislação, há 2 anos atrás, mudou a lei que mantém as pessoas presas, que tornou o porte de arma afiançável já na delegacia. Resultado, você pega um cara com um revólver, vocês veem um cara aqui suspeito, rodando para cima, para baixo, mexendo nos peitos. A viatura chega, pega o cara, descobre que ele tem um revólver na cintura, leva ele para a delegacia. Se ele tiver 500, 600 reais, ou quem traga, ele sai em meia hora. Porque é um furto simples, né? Não é à toa que os crimes que tem mais dificuldade para resolver o problema, são aqueles que são punidos com mais dificuldade também, furto simples.
Então você pega, por exemplo, o roubo de